Vamos continuar a resolução dos problemas do capítulo 2 do livro Fundamentos de Física de Halley-Resnick, 10ª edição. Problema 23. Um elétron com velocidade inicial V0 igual a 1,50 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo penetra em uma região de comprimento L igual a 1,00 centímetros, em que é eletricamente acelerado, e sai da região com V igual a 5,70 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Qual é a aceleração do elétron, supondo que seja constante? Quando o movimento de uma partícula acontece com aceleração constante, ele é denominado movimento uniformemente variado. São 3 as equações utilizadas nesse tipo de movimento. V é igual a V0 mais AT, a velocidade final é a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. X menos x0 é igual a V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. X é a posição final, menos x0, que é a posição inicial, vai ser igual a velocidade final vezes o tempo, mais 1 sobre 2 vezes a aceleração, vezes o tempo elevado ao quadrado. E V ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2A vezes x menos x0. Durante a trajetória do elétron, somente quando ele está dentro da região considerada é que ele é acelerado. Fora dessa região, seu movimento é uniforme, ou seja, a velocidade é constante. Antes, sua velocidade é V0 igual a 1,50 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo, e depois sua velocidade é V igual a 5,70 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo. Além das velocidades inicial e final, o problema informa que a distância percorrida na região em que ele é acelerado é L igual a 1,00 centímetros. Das equações mostradas, vamos utilizar a terceira para o cálculo da aceleração. Resolvendo-a para A, ela se torna, passando o V0 ao quadrado para a esquerda, fica V ao quadrado menos V0 ao quadrado é igual a 2A vezes x menos x0. O x menos x0 está multiplicando, assim como o 2, então passando para o outro lado vai dividir. Então o A vai ser V ao quadrado menos V0 ao quadrado dividido por 2 vezes x menos x0. Como o comprimento da região foi dado em centímetros, precisamos expressá-lo na unidade padrão de comprimento, que é o metro. Como 1 centímetro é igual a 10 a menos 2 metros, ele se torna o x menos x0, que aparece na equação, é o L, que é igual a 1,00 centímetros. Como cada centímetro é 10 a menos 2 metros, fica 1,00 vezes 10 a menos 2 metros. Substituindo na expressão, ela se torna a velocidade final ao quadrado, 5,70 vezes 10 elevado a 6 metros por segundo ao quadrado, menos a velocidade inicial ao quadrado, 1,50 vezes 10 elevado a 5 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes o x menos x0, que é o L, que é 1,00 vezes 10 a menos 2 metros. Elevando ao quadrado 5,70 dá 32,49 vezes 10 elevado a 6 ao quadrado, multiplica os expoentes, dá 10 elevado a 12. E o metro fica metro quadrado sobre segundo quadrado, menos 1,50 ao quadrado dá 2,25 vezes 10 elevado a 5 ao quadrado, 10 elevado a 10. E também fica metro quadrado por segundo ao quadrado. Embaixo, ao multiplicar 2 por 1,00, vai ficar 2,00 vezes 10 a menos 2 metros. Observe que no numerador, ambos os fatores têm metro quadrado por segundo ao quadrado, como um termo comum que podemos colocar em evidência. A expressão se torna 32,49 vezes 10 a 12 menos 2,25 vezes 10 elevado a 10 metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2,00 vezes 10 a menos 2 metros. Para efetuarmos a operação dentro dos parênteses, precisamos que ambas as parcelas multipliquem a mesma potência de 10. Normalmente, as expressamos em função da potência de maior grau, que nesse caso é a primeira. Então, escrevendo a segunda parcela em termos dessa potência, vamos aumentar 2 unidades na potência e andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. E a expressão se torna 32,49 vezes 10 elevado a 12 menos 0,0225
vezes 10 elevado a 12 metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2,00 vezes 10 a menos 2 metros. Agora, as duas parcelas têm a potência 10 elevado a 12 em comum, que podemos colocar em evidência, e ela se torna 32,49 menos 0,0225 vezes 10 elevado a 12 metro quadrado por segundo ao quadrado, dividido por 2,00 vezes 10 a menos 2 metros. Efetuando essa subtração aí, dá 32,4675 vezes 10 elevado a 12 metros quadrados por segundo ao quadrado, dividido por 2,00 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Agora a gente pode cancelar o metro que está no denominador com um dos que está no numerador. Então, vai dar metros por segundo ao quadrado, que é exatamente a unidade de aceleração. Se a gente dividir 32,4675 por 2,00, dá 16,2337 vezes, dividindo as potências aí, como é divisão de potências de mesma base, né, eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Mas quando eu subtrair o menos 2, vai ficar mais 2, então dá 10 elevado a 14 metros por segundo ao quadrado. Como as medidas originais têm 3 algarismos significativos, devemos escrever o resultado com essa precisão. Como o quarto algarismo é menor do que 5, não há arredondamento e ele se torna 16,2 vezes 10 elevado a 14 metros por segundo ao quadrado. Escrevendo esse resultado na notação científica, devemos andar com a vírgula uma casa para a esquerda e aumentar uma unidade no expoente, e o resultado final é 1,62 vezes 10 elevado a 15 metros por segundo ao quadrado.